E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias que o Mundo Conta. Hoje vamos explorar um tema cheio de mistérios, lendas e um toque de magia. Estamos falando das bruxas brasileiras. Isso mesmo, nosso Brasil tem suas próprias histórias de bruxaria, bem diferentes das que a gente conhece lá de fora. Vamos descobrir juntas essas figuras enigmáticas que fazem parte do nosso folclore e da nossa cultura popular. Quando pensamos em bruxas, é fácil imaginar aquela imagem clássica da mulher com chapéu pontudo, vassoura e riso sinistro. Mas aqui no Brasil, o conceito de bruxa é bem mais diversificado. Por aqui, as bruxas estão ligadas às tradições indígenas, africanas e europeias, formando uma mistura única. No Brasil, bruxa não é só aquela que faz feitiços malignos. Muitas vezes elas são curandeiras, benzedeiras ou mulheres sábias que dominam o uso de ervas e conhecem os segredos da natureza. Esse conhecimento fazia com que elas fossem tanto temidas quanto respeitadas nas comunidades, e muitas vezes injustamente perseguidas. A influência da colonização e da Inquisição. Durante o período colonial, o Brasil se tornou um verdadeiro caldeirão cultural. As tradições indígenas se misturaram com as crenças africanas trazidas pelos escravizados e com o catolicismo dos colonizadores europeus. Essa mistura deu origem a lendas e mitos únicos, e as bruxas brasileiras surgiram nesse contexto. Porém, essa diversidade também trouxe perseguições. A Inquisição, que perseguia bruxas na Europa, também deixou sua marca por aqui. Mulheres que praticavam qualquer forma de espiritualidade que fugisse ao controle da igreja eram facilmente acusadas de bruxaria. Mesmo que a Inquisição no Brasil não tenha sido tão intensa quanto na Europa, muitas mulheres foram torturadas, julgadas e até executadas por práticas consideradas heréticas. Histórias famosas de bruxas brasileiras. Agora vamos conhecer algumas histórias famosas que envolvem bruxas brasileiras. Um exemplo marcante é o de Bárbara dos Prazeres, uma mulher do século XIX, no Rio de Janeiro. Reza a lenda que Bárbara, uma escrava alforriada, teria se envolvido em práticas de magia negra e canibalismo, o que a tornou uma figura temida e odiada. Sua história é cercada de mistérios e até hoje é difícil dizer o que é verdade e o que é ficção. A lenda diz que Bárbara atraía suas vítimas, especialmente crianças, para realizar esses rituais horrendos e, por isso, foi perseguida e caçada pelas autoridades. Algumas versões da história afirmam que ela foi capturada e executada, mas seu corpo nunca foi encontrado, alimentando a crença de que ela ainda vagava pelas ruas da cidade, assombrando aqueles que cruzassem seu caminho. O mito de Bárbara dos Prazeres é tão forte que até hoje é lembrado como uma história de terror nas noites cariocas, servindo como um alerta para aqueles que se aventuram pelas áreas antigas da cidade. Maria Caninana. Maria Caninana é outra figura lendária do folclore brasileiro, especialmente popular no Nordeste. Segundo a lenda, Maria era uma mulher que, por razões não muito claras, tinha a habilidade de se transformar em uma enorme serpente. Em algumas versões, Maria é descrita como a irmã maligna de Cobra Norato, outro personagem lendário da Amazônia. Maria Caninana, ao contrário de sua irmã, escolheu o caminho do mal, usando sua forma de serpente para aterrorizar vilas e caçar pessoas. Ela seria capaz de deslizar por entre as águas dos rios e aparecer nos lugares mais inesperados, trazendo morte e destruição por onde passava. Essa lenda é especialmente popular em comunidades ribeirinhas, onde se acredita que as águas abrigam espíritos e criaturas sobrenaturais. A figura de Maria Caninana, portanto, se mistura com as histórias de encantados e seres míticos que habitam o imaginário popular da região. A história de Maria Caninana também carrega um simbolismo forte de dualidade e transformação, temas comuns em lendas de bruxas e seres mágicos. Ela era, ao mesmo tempo, uma figura de medo e fascínio, lembrando as pessoas da presença do inexplicável em seu cotidiano. Calisto, o bruxo de Guaratiba. Embora o foco esteja nas bruxas, não podemos deixar de mencionar Calisto, conhecido como Bruxo de Guaratiba. Ele foi uma figura real, um fazendeiro que viveu no Rio de Janeiro no século XIX e que ficou famoso por suas habilidades em feitiçaria. Calisto era procurado por pessoas que queriam fazer pactos, curas ou até mesmo maldições. Dizem que ele tinha o poder de se comunicar com espíritos e fazia rituais que desafiavam a ordem natural das coisas. Suas práticas eram tão temidas que após sua morte, as histórias sobre ele só cresceram. Algumas versões dizem que ele tinha um livro de magia que foi enterrado com ele, mas até hoje ninguém ousou tentar desenterrá-lo. A história de Calisto serve como um exemplo de como a bruxaria não era apenas um assunto de mulheres no Brasil, mas também algo que envolvia homens que possuíam ou diziam possuir um conhecimento oculto.
A bruxa de Itaparica. Outro caso interessante é o da bruxa de Itaparica. Essa lenda vem da Bahia e envolve uma mulher que teria sido injustamente acusada de bruxaria no século XVII. Ela era uma mulher indígena que conhecia profundamente as ervas medicinais da região e que, por isso, era procurada para curas e benzimentos. No entanto, quando algumas pessoas começaram a associar suas curas a fenômenos sobrenaturais, ela foi acusada de bruxaria. A história diz que ela foi capturada e condenada à morte, mas antes de ser executada, lançou uma maldição sobre a ilha de Itaparica. Dizem que até hoje a maldição dela assombra a ilha, trazendo tempestades repentinas e doenças. A história da bruxa de Itaparica é um exemplo clássico de como as mulheres que dominavam conhecimentos naturais eram vistas com desconfiança e, muitas vezes, perseguidas sob a acusação de bruxaria. A bruxa de Araçatuba. Mais uma lenda famosa vem do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Araçatuba. Lá, conta-se a história de uma mulher que era conhecida por fazer feitiços e maldições para aqueles que a ofendessem. Segundo a lenda, essa mulher foi acusada de provocar a morte de várias pessoas com suas bruxarias, e o medo que as pessoas tinham dela era tão grande que ninguém ousava confrontá-la diretamente. Depois de sua morte, a casa onde ela morava ficou abandonada, e muitos acreditam que o lugar é assombrado até hoje. Dizem que em noites de lua cheia, ainda se pode ouvir os sussurros e risos da bruxa que ali viveu, e ninguém ousa se aproximar da casa depois do anoitecer. Essas histórias mostram como as bruxas brasileiras foram retratadas como figuras de poder, mistério e muitas vezes medo, refletindo o imaginário popular e as tensões sociais de suas épocas. Cada uma dessas lendas tem um toque único da cultura e das crenças locais, fazendo delas parte vital do folclore e da identidade cultural brasileira. A bruxa na cultura popular. As bruxas também têm seu espaço na nossa cultura popular. Desde histórias contadas em rodas de conversa no interior até aparições em novelas e filmes, as bruxas são figuras que continuam a fascinar e assustar. Elas representam o desconhecido, o poder feminino e, em muitos casos, a resistência contra o controle social. Nos terreiros de candomblé e umbanda, por exemplo, algumas entidades podem ser vistas como bruxas, mas não no sentido negativo da palavra. Essas entidades têm o poder de curar, proteger e guiar aqueles que buscam seu auxílio. A bruxa, nesse caso, é uma figura de respeito e sabedoria. As bruxas modernas. E as bruxas modernas, será que existem? A resposta é sim, mas de uma forma bem diferente. Hoje muitas pessoas se identificam com a bruxaria como um caminho espiritual. Elas não voam em vassouras, mas praticam rituais de conexão com a natureza, celebram as fases da lua e buscam o autoconhecimento. Essas bruxas contemporâneas estão mais ligadas à ideia de empoderamento pessoal, de resgate das tradições ancestrais e de uma vida em harmonia com o mundo natural. Elas são as herdeiras daquelas mulheres sábias do passado, que conheciam os segredos das plantas e das estrelas. E aí, gostou dessa viagem pelo mundo das bruxas brasileiras? Como vimos, essas figuras são muito mais do que apenas vilãs de contos de fadas. Elas são parte da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. As bruxas brasileiras representam a mistura de culturas, o poder do feminino e a luta contra a opressão. Então, da próxima vez que ouvir falar de bruxas, lembre-se, elas fazem parte de quem somos, e suas histórias continuam vivas na nossa cultura popular. Quem sabe você não conhece uma bruxa moderna por aí, cheia de conhecimento e conexão com o mundo? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Até a próxima!